Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um que tem compartilhado as lives, os vídeos, cada um que tem deixado seu like. Deus abençoe a cada um e retribua conforme a generosidade. Amém, queridos? Estou um pouco com a minha voz baixa hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos tentar gravar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se você ficar com um pouquinho de dificuldade de ouvir, aumente um pouquinho o seu volume, tá certo? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Estamos lendo Salmos de Davi, e os Salmos de Davi nos abre chaves para nós crer mais, adorar mais o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Amém, queridos? Salmos 107, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Você que tem a sua Bíblia física, abre a sua Bíblia e vamos comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. Vem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que diz assim: Deus salva de todas as tribulações. E salva de todas as tribulações. Em nome de Jesus. É forte. Vamos ler. Versículo 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do mar, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e as suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Meu Deus, é forte isso aqui. Que Deus possa nos livrar, né? Que nós possa entender e sair das trevas enquanto é tempo e vir para a luz. Os que se assentaram nas trevas, versículo 10, e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Volte-se ao Senhor Jesus. Declare dentro da sua casa, do seu lar, da sua família. Declare essas palavras. Porque aquele que abre a sua vida perante o Senhor, ó, então na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para que, com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. E os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos.
A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes as suas palavras e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Meu Deus! Olha que forte esse versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar um vento tempestuoso e que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até o abismo. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Acredito que ele está falando aqui de Jonas, né? Andaram cambaleando como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Aleluia! Sinto a glória de Deus nessa palavra. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Renderam graças ao Senhor por sua bondade, por sua maravilha, para com os filhos dos homens. Exaltem-nos também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciões. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. Terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em manancial. Estabeleceu os famintos, os que edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas. Tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, e de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Ó a prosperidade que o Senhor dá para quem adora Ele. Ó. Versículo 39. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Versículo 41 é uma chave. Adore a ele porque ele abate o exaltado e exalta o humilhado, irmãos. Está aqui, ó. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor Jesus. Que palavra gloriosa. Meu Deus. Vamos ler Salmos 108, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus concede vitória ao seu povo. Salmos 108, versículo 1. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltérios e harpa. Quero acordar a alva. Que salmos maravilhoso! Despertai, saltérios e harpa. Quero acordar a alva.
Aleluia. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei ao vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim e a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Ah, que grande esse Deus, hein? Que grandeza, né? Quem me guiará até Edom? Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Meu Deus, que palavra. Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Esse Salmos é extremamente poderoso, Salmo 108. Que forte. Em Deus faremos proezas. Declare isso dentro da sua casa, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Salmos 109, para a honra e a glória do Senhor, nós fecharmos 3 salmos hoje, em nome de Jesus. Imprecações contra os inimigos. O mestre canto, Salmos de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Salmo 109, verso 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Maldosos, maldade, fraudulentos que roubam. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. E sem causa me fazem guerra. Meu Deus. Em paga do meu amor me hostilizam. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Parece que eu me lembro da minha mãe. Esse versículo 4 do capítulo 109. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. E é bem verdade, irmãos. Muitas vezes temos famílias grandes, temos tantos filhos, temos tantos netos, temos tantos bisnetos, mas de 10 ou de 40, entre netos e bisnetos e noras e genros e tanta gente, né, que temos, é uma minoria que procura para abraçar, para dar um beijo, para dar um abraço, para cuidar, para zelar, né? E o Salmo 109 do capítulo de Davi, aqui do 109, versículo 4, ele está se referindo a isso. Em paga do meu amor me hostilizam. E eu, porém, oro, porque a gente entende e a gente vê isso, né? Em vez de ficar reclamando ou ficar... Não. A gente ora, entrega todos nas mãos do Senhor para que Deus guarde, livre, prospere, abençoe. Porque o verdadeiro cristão não paga o mal com o mal, mas ora por aqueles que hostilizam. É muito forte esse versículo. Pagaram-me o bem com o mal. Olha o que o salmista Davi continua dizendo aqui. Pagaram-me o bem com o mal.
o amor com ódio. É muito forte isso aqui, irmãos. O amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como um pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas das suas casas. De tudo o que tem, lance mão ao usuário, do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadece dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extingua o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Permaneçam entre os olhos do Senhor, para que façam desaparecer da terra a memória deles. Porque não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Qual lado que nós estamos? O que estamos fazendo? Irmãos, isso aqui é muito forte, isso aqui, irmãos. Eu lembro de como a gente tem tentado trabalhar a união, tentado trabalhar o perdão, tentado trabalhar a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque esses salmos aqui é muito forte. As palavras têm poder. Olha o que os salmos diz a respeito daqueles que hostilizaram o amor por ódio. Nós temos que orar e entender que o Senhor Jesus, ele é justo. Então, por que aconteceu isso tudo com as pessoas e que acontece até o dia de hoje? Porque não adoram o Deus verdadeiro, que não se voltam para Jesus no Calvário, que não reconhecem o seu grande sacrifício. Mas aqueles, que se voltam para o Senhor, tá aqui versículo 16, irmãos, não é uma maldição lançada, é simplesmente as palavras para aqueles que se voltam para o Senhor, porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Quem? São os malvados, as pessoas que hostilizam quem ora, quem ama de verdade, quem entrega suas famílias aos cuidados do Senhor. Tem pessoas que perseguem os cristãos. Então o Senhor os entregou, e os entregará para ser feita justiça. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparta-se dele. Versículo 18. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água o seu interior e nos seus ossos como azeite. Não consegue liberar perdão, começa a sentir no próprio corpo, nos seus ossos como um azeite. Então que nós possa vir para a luz, irmãos, entender que o Senhor tem cuidado daqueles que se voltam para Ele. Porque acontece essas coisas com quem se volta contra Ele. Seja-lhe como a roupa que cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, dos que falam mal contra a minha alma. Olha a oração de Davi aqui, irmãos. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Ele ainda desejou o bem aqui, né? Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, daquelas pessoas que fazem tudo isso para mim, que me amaldiçoam, que me, né? Que a parte do Senhor seja, né? Porque é Ele que vai dar o pago ao soberbo, é Ele, né? Não nós. Mas tu, Senhor, versículo 21. Versículo 21 do capítulo 109. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Versículo 22, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Porque a ingratidão
a falta de apego, a falta de gratidão, a hostilidade, o abandono, traz uma aflição para o coração. Ó, porque estou aflito e necessitado dentro de mim, sinto ferido o coração. Porque é isso que acontece, irmãos. A Bíblia diz lá em Tiago que aquele que não é grato, que não cuida, que não zela pelos seus de sangue, é pior que um infiel, é pior que um descrente. O salmista Davi aqui está se referindo àqueles que ele fez o bem, mas pagaram com o mal. E que, de fato, todas essas coisas acontecem com aqueles que se voltam contra a verdade, que se voltam contra o bem, contra a luz, e vão para as trevas e não querem seguir os caminhos do Senhor. Olha o que acontece. Vou passando com a sombra que declina. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. Como que alguém espanta assim, não tô nem aí, né? É isso que ele estava se sentindo, ó. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Oh, Jesus, tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, maneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Ó, eles amaldiçoam, mas tu abençoa. Olha como esses salmos nos ensina a orar, irmãos. Sejam confundidos que contra mim se levantam. Alegra-se, porém, o teu servo. Cubra-se de ignomia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor. Com meus lábios louvá-lo-ei no meio da multidão. Porque ele se opõe à direita do pobre, para livrar dos que lhe julgam a alma. Porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Amém. Glória a Deus. 3 salmos para a glória do Senhor Jesus. Medite nesses salmos, que nós possamos entender a grandeza do Mestre. A todo instante, adorá-lo e abençoar. Orar por aqueles que nos maldizem, orar por aqueles que cercam com palavras odiosas, que sem causa fazem guerra. Vamos orar. Amém, queridos? É um convite. Neste Salmo 109, lemos os Salmos 107, 108 e 109. Mas eu quero deixar um convite nesse vídeo. Salmo 109. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causas me fazem guerra. Vamos orar por eles. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, queridos.